Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre fome física e fome emocional. Ah, mas por que, Adriana, você vai falar um pouquinho de fome física e fome emocional? Porque chega essa época do ano agora, né, no verão, todo mundo quer fazer regime, todo mundo quer fazer dieta, tá com aquele corpo maravilhoso, e passa, né, a gente já tá em janeiro, aí vem fevereiro, março, todo mundo empolgado com o carnaval, vai chegando lá no final de março, né, as pessoas já vão voltando, né, e falando, ah, agora entra o inverno mesmo, eu vou comer o que eu quero, vou fazer do jeito que eu quero. Isso é terrível, tá? É muito ruim. Então, esse vídeo vai te ajudar a liberar a sua fome emocional. Perguntando, você tem fome de quê? Porque quando a gente come emocionalmente. 90%, né, da nossa fome, ela é emocional, ela não é uma fome física. Mas, Adriana, como assim, né? Vamos explicar então tudo direitinho para que você possa entender e possa mudar essa chave sua, né, de comer emocionalmente. Vamos aqui, cadê o slide? Opa, passou, né? Então, me apresentando mais uma vez para quem não me conhece, eu sou Adriana Ragazzini, né? E por que eu falo disso? Porque algum tempo atrás eu já estava acima do peso. Depois que eu tive meu segundo filho, eu estava 10 quilos acima do meu peso, fui engordando sem perceber, muito estresse, enfim, né? A vida muito agitada e a gente acaba engordando. Aí chegou uma época que eu falei assim, não, não quero mais, né? Eu preciso emagrecer. E eu tinha uma crença de que depois dos 40, né, ficava muito mais difícil a gente emagrecer, né? E aí o metabolismo ficava lento e tal. Eu lembro que na época eu estava fazendo curso de programação neurolinguística e foi uma das primeiras crenças que eu quis quebrar foi essa, né? Justamente por quê? Porque eu sempre fui o tipo de pessoa assim. Eu nunca gostei de privação. Então, eu vou fazer, fiz 1000 dietas, todas as que vocês podem imaginar. Então, eu falava assim, eu vou fazer uma dieta agora, fazer um regime. Eu vou ficar sem comer tal coisa. Aí me dava vontade de comer aquilo, justamente porque eu falava para mim mesma que estava com vontade. Então, eu não podia falar para mim que eu estava de dieta, não sei se você é assim, porque daí me dava vontade de comer tudo. Se eu não falasse, estava tudo bem. Mas o que que eu queria? Eu queria ter mais qualidade de vida, eu queria ter mais disposição, eu queria sim emagrecer, tá? Pela estética, não vou mentir, né? E lógico, pela saúde também, mas eu não queria que fosse uma coisa que eu tivesse que me privar, né? Porque assim, a vida inteira, como eu fui fazendo várias e várias dietas, fazer dieta da lua, dieta da água, dieta da USP, dieta de, enfim, várias, né? Eu não queria ficar nesse ciclo novamente. Eu falava assim, poxa, se depois dos 40 eu engordar, né? Quer dizer, o meu metabolismo ficar lento, como que eu vou fazer então? Né? Então, eu estava assim, muito, muito, muito preocupada com isso. E foi justamente nessa época, como eu falei, né, que eu estava fazendo curso de programação neurolinguística e quebrei essa crença. Quando eu quebrei essa crença, foi fantástico, né? Porque, assim, vários alimentos termogênicos, formas de se exercitar que queimam mais calorias e que aceleram o metabolismo, surgiram como se fosse, assim, um milagre na minha frente. Foi um milagre? Não, né? Porque quando a gente muda uma crença, a gente vai ver aqui que a gente muda toda uma perspectiva de enxergar o mundo. E aí, né, eu comecei a ver que as coisas não eram, que emagrecer não é tão difícil assim, que manter o peso não é tão difícil, né, que não é tão difícil assim, não, não é difícil, é fácil, pode ser leve, você acaba mudando o seu paladar, mudando o seu gosto, enfim. Então, foi uma transformação que aconteceu comigo mesma, né, e que hoje, né, eu gosto de falar para as pessoas que é possível, sim, né, você emagrecer, você ter um corpo legal, ter um corpo saudável, ter mais disposição para fazer exercícios, mudando a sua forma de pensar em primeiro lugar. E aí ela fica leve e fica sem sacrifícios. E por que também é importante falar desse assunto? Como eu falei para vocês, né, agora está no verão, todo mundo está já, né? Ah, não, correr, a gente vê nas ruas o pessoal correndo, fazendo exercício, e nos parques, né? E todo mundo se preocupando com a alimentação. Só que chega uma hora que todo mundo vai falar assim, agora é inverno mesmo, então você vê diminuir isso. Isso acontece o quê? Isso ocorre com o efeito sanfona, né? Com essas informações que a gente tem, que de 70% a 80% das pessoas que fazem dieta engordam depois das dietas. Isso é muito perigoso, né? Ele causa vários danos ao nosso sistema. É por que a gente, assim, até meu filho esses dias, né, ele é novinho ainda, tem 14 anos, ele falou assim, eu quero emagrecer. Aí ele falou, vou fazer dieta, não vou comer isso, não vou comer aquilo. Eu falei, viu, você tá no caminho errado. Toda vez que a gente faz uma privação muito grande, né, que a gente acaba emagrecendo, é óbvio, né, emagrecer é fácil, o que eu sempre falo para as pessoas é fechar a boca, né, e fazer exercício, você consumir menos calorias do que você gasta. Eu não sou especialista na área de fitness e médica, mas a gente sabe que funciona assim. Aí a gente faz o quê? A gente se priva de todos os alimentos, né? Não come nada, fica irritado porque não pode comer nada, e, né, e aí vem aquela fome emocional doida que acaba mais ainda prejudicando a gente,
A gente emagrece, só que depois você fala o quê? Ah, agora que eu já emagreci, eu vou comer tudo que eu posso. Ah, agora eu posso comer chocolate, agora eu posso comer doce, agora eu posso comer pizza, agora eu posso comer isso, eu posso comer aquilo. E aí não funciona. Né? Por quê? Porque você volta a engordar de novo. Né? Não é à toa que aqui o dado é esse, de 70%, 80% volta a engordar depois. É justamente por isso, porque a gente se priva, e aí depois a gente fala o quê? A gente compensa toda a privação que a gente teve. Então, vamos falar um pouquinho sobre fome física e fome emocional. Por quê? Quando você aprender a controlar a sua fome emocional, você vai perceber que fica muito mais fácil, né? Que você vai mudar a sua alimentação de dentro para fora. Você começa a mudar a forma como você se enxerga e você não vai ficar não vai ficar irritado, não vai passar por uma série, e vai ser mais fácil para você também. Então, a fome emocional é aquela fome que ela aparece de repente, tá? Ela tem que ser satisfeita na hora. Sabe quando você tem vontade de comer aquele alimento específico? Ai, nossa, eu tô com vontade de comer chocolate. Eu lembro que eu abria a geladeira quando eu era mais nova, abria a geladeira e falava assim, ai, tô com vontade de comer alguma coisa. E minha mãe ainda brincava, falou, isso não é fome, quem tem fome come qualquer coisa. E sim, é porque a fome física, ela é o quê? Ela vem aos poucos, ela pode esperar e ela está aberta a vários alimentos, né? Então, quando você está com vontade de comer algo específico, não é fome física, é uma fome emocional. E geralmente nessa vontade é uma vontade de comer coisas gordurosas, né? Até porque o estresse libera cortisol, tem muitos processos que depois eu posso te explicar. Deve ter vídeo no meu canal explicando um pouquinho sobre estresse. A fome emocional, ela não acaba quando o seu estômago está cheio, tá? Muito pelo contrário. Ela vai, você come, come, come cada vez mais. A fome física você consegue perceber. Quando você está satisfeito, você consegue perceber. A fome emocional, depois que você come, você sente culpa. Por quê? Porque primeiro que você não era uma necessidade do seu organismo. Segundo, porque você comeu emocionalmente, tá? Você comeu porque você merecia, ou porque você estava irritado, porque você se deu o direito. E aí vem aquele sentimento de culpa. Ah, eu não devia ter comido isso. Ah, eu não devia comer chocolate. Ah, eu não devia comer uma pizza. E aí você fica com vergonha e você fica num ciclo emocional horrível, tá? De baixas vibrações, inclusive, né? Vibrações emocionais. A fome física você não sente culpa, porque ela é uma necessidade do quê? Do seu corpo, do seu organismo, tá? A fome emocional, você não sente nenhum sinal físico. Seu estômago às vezes está satisfeito, você não está com fome, você está com vontade. Pode perceber que às vezes a gente fala assim, ai, tô com uma fominha, uma vontadinha de comer alguma coisa. Isso não é físico, isso é emocional, tá? Por quê? Porque a fome física você começa a sentir o sinal no seu próprio organismo. Às vezes até sabe aquela roncada que o estômago dá? Ela é uma fome que vem de dentro, ela vem aqui do estômago, diferente da fome emocional, que muitas vezes vem aqui, né, da boca do estômago entre o coração, que são os nossos chakras, né? O terceiro chakra, que é muito emocional, né, mexe muito com as emoções, e aí ela sobe aqui, então fica aquele negocinho aqui, né, subindo até na garganta. Ai, tô com fome, tô com vontade de comer alguma coisa. E por que é importante você conhecer? Para você começar a identificar o que é fome física, o que é fome emocional. Quando eu trabalho nos desafios e no meu programa de emagrecimento, a gente trabalha muito isso. Então, inclusive, esse é o primeiro dia do desafio, a gente identificar a fome física da fome emocional. Tá? Então, vamos prestar atenção nisso. E aí, lá no desafio, a gente faz alguns exercícios, né, de alinhamento de chakras, a gente trabalha toda essa parte emocional, algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês e com outros exercícios que são mais profundos, tá? Para que você consiga virar essa chave e não precise mais comer emocionalmente. A gente vai alimentar a sua fome emocional. E aqui, né, é uma escala que eu sempre trago para as pessoas, para a pessoa começar a identificar, né, a escala da fome. O que é essa escala da fome? Toda vez que você tem a fome física, lembra que eu falei que você para quando você está satisfeito? Pode ser que muitas vezes, no começo, né, quando você está identificando isso e está fazendo isso, você não consiga parar. Por quê? Porque você está tão acostumado a comer que você fica, né, cheio, empanturrado, às vezes até enjoado, né, que você não percebe. Então, qual que é? A gente aqui sempre tem que parar no neutro. Tá? Morrendo de fome, tá aqui. Tô com uma fominha razoavelmente faminto, ligeiramente faminto, então a fome física ela vem aqui aos poucos, né? Ela fica aqui, ó. Ai, tô com uma fominha, eu tô com fome. Aí vem aquele, né? Começa a aumentar aquela fome aqui no nosso estômago. Aí depois, morrendo de fome, tô com muita fome. Então, sabe aquela dor até que dá, aquela dor profunda de fome que você sente? Né? E aí, até chegar aqui no neutro. Depois a gente tem agradavelmente satisfeito. Ah, eu comi, tô bem. Ai, tô saciada, um pouquinho mais, já tô mais assim. Nossa, eu tô empanturrada, sabe? Quando você come, que você fala, não aguenta mais. E tô enjoado, não aguento mais comer. Nossa, comi até não querer mais, né? E por que a gente é importante? Para você começar a entender como que você funciona e qual que é o seu grau, né? Como eu falei, o ideal é sempre a gente parar onde? Aqui no neutro, tá? Ou no agradavelmente satisfeito.
para que você não coma mais. Né? Então, mesmo quando você está comendo, tendo uma alimentação, por exemplo, que eu falo sempre para as pessoas quando eu vou fazer o desafio, não fica preocupado por enquanto ai, não, já vou me privar de tudo, já vou fazer tudo. Não, vamos com calma, vamos primeiro conhecer, né, a sua fome, vamos conhecer sua fome emocional, depois você pode até fazer uma dieta, né? Eu não sou contra dietas, né? Desde que ela seja saudável, acompanhada muito de uma nutricionista, né? Para você não deixar o seu organismo desnutrido. Mas vamos primeiro identificar essa fome emocional para que você saber aprender a comer, para que você não fique escravo de dietas e dietas, como eu já fui há muito tempo. Então, a fome nutricional também. Isso é importante a gente falar da fome nutricional, por quê? Porque muitas vezes o nosso corpo, ele manda sinais de fome. Então, por quê? Ele está precisando de determinado nutriente na sua alimentação. Então, ele está lá, ele está precisando, por exemplo, de, sei lá, selênio. Aí ele começa a mandar sinal de fome, sinal de fome, sinal de fome. Aí você vai lá e come alguma coisa, se confunde com a fome emocional, né? Que você já está ali naquele coisa do dia a dia, e come um alimento que não tem nem nada de nutrição ou muito pouco. Ele vai continuar, né, mandando sinal de fome para você. Enquanto você não, né, suprir essa fome nutricional, o seu organismo vai continuar mandando sinais de fome. Então, o que eu sempre falo para as pessoas? Para de contar calorias e começa a contar nutrientes. A primeira coisa para você mudar a chave da sua dieta é parar de contar calorias. Começa a contar os nutrientes que aquele alimento tem. Inclusive, a gente trabalha muito isso. E você pode, inclusive, perguntar para o seu corpo. Fala assim, corpo, o que você quer comer hoje? Né? Parece loucura, mas quando a gente entra em contato com o nosso corpo e começa a prestar atenção nele, você começa a perceber. Teve uma época atrás, eu gosto muito de alecrim, eu estava com muita vontade de comer alecrim. Né? Eu estava nessa energia de perguntar para o meu corpo, aí me veio aquela vontade do alecrim, o cheiro do alecrim. Aí eu fui ver na época, né, todos os benefícios do alecrim, era exatamente aquilo que o meu corpo estava precisando naquele momento. Então começa a perguntar para o seu corpo, começa a olhar os nutrientes dos alimentos, e não simplesmente, eu vou parar de contar calorias, né? Eu vou comer alimentos de baixas calorias. Lógico, tem sim, mas não foca nisso, foca nos nutrientes. Assim, você já vai matar uma das principais fomes, que é a fome nutricional. Aí só fica a fome física e a fome emocional para a gente poder trabalhar. Então, falando tanto assim, Adriana, de fome emocional, o que é fome emocional? É aquela vontade que vem da gente comer, como eu falei, um pacote de bolacha. Eu tive um dia estressante de trabalho, então eu vou descontar na comida. Às vezes eu tô triste porque eu briguei com alguém, então eu vou descontar na comida, eu vou comer um outro alimento. Às vezes eu tô com muita raiva, então eu vou comer, depois que aquela raiva passou, fica aquele sentimento de mágoa, eu vou comer isso. Né? Então, é aquilo que eu falei, você abrir a geladeira insistentemente procurando alguma coisa, né? E essa coisa, o que é? Essa coisa não é a comida, essa coisa é a solução para um desafio que você tem, é alívio para um desconforto emocional, ou até mesmo para ajudar a gente a engolir os sapos da vida, a gente come. E por que, Adriana, que a gente come emocionalmente? Desde quando você era pequenininho, bebezinho, né? Quem é mãe aqui sabe muitas vezes, principalmente os primeiros filhos, né? O primeiro, ele tá com fome, né? O bebê, desculpa, o bebê tá chorando. A mãe de primeira viagem, às vezes ela não sabe qual que é o choro do bebê, então ela não sabe identificar. Depois a gente até acaba, né, identificando o choro do bebê. E aí você percebe que você está com fome, qual que é a primeira coisa que a mãe faz? É colocar para dar comida, ou no peito, uma mamadeira, né? Então você alimenta o bebê primeiro. E aí o bebê que muitas vezes estava com aquele desconforto por uma outra coisa, ele vai se sentir tão aconchegado naquele colo que ele associa o quê? Comida a bem-estar. Comida a bem-estar. E aí, quando a gente cresce, que muitas vezes a gente não cresce, a gente deixa a nossa criança tomando conta, que isso é um outro vídeo que eu vou falar depois, a gente deixa a nossa criança tomando conta da nossa vida, aí aquele desafio é muito grande para aquela criança interna, o que ela vai fazer? Eu vou comer. Por quê? Porque comer passa o meu desconforto. Comer é bom, eu associo aquela memória que eu tenho. Então, por isso que a nossa fome emocional, ela é muito forte e assim, não adianta você lutar contra ela. O melhor é você entender como ela funciona. E é assim o que eu falo, né? Sempre para as pessoas. Então, não é o que você come que engorda, é o que você pensa que você engorda. Olha como funciona o estímulo do ato de comer. Você encontra o estímulo, alguém oferece para você, por exemplo, um pedaço de bolo. Você tem um pensamento, esse bolo parece gostoso. Você toma uma decisão, hoje eu mereço comer. Você age comendo o bolo. Então, é assim, a gente está cheio dos pensamentos que vem vindo atrás. Aliás, por trás de cada emoção que a gente tem, existe um pensamento.
Eu sempre falo para as pessoas, não é a situação que desencadeia suas emoções, são os pensamentos automáticos que você tem antes dessas emoções, aqueles gatilhos automáticos que você tem, ok? Então, a decisão que você tomou aqui, hoje eu mereço comer, você come. Se você pensar, ai, o bolo tá muito bom, tá maravilhoso, mas hoje eu não quero comer, hoje eu não vou comer, eu não estou precisando disso, você não vai comer o bolo. É essa decisão, esse pensamento automático que leva você ao estímulo de comer. E esse hoje eu mereço comer, por quê? Porque a sua fome está associada à sua emoção. Por que você merece comer? Ah, porque eu tive um dia estressante, ah, porque eu briguei com tal pessoa. Se você for investigar lá dentro de você, você vai encontrar, né, a emoção que está desencadeando a fome para você. Então, como eu falei, não é a comida que engorda, mas sim os seus pensamentos, tá? Tudo aquilo que a gente pensa, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas crenças, né? Crenças de que é muito difícil emagrecer, que eu tenho que comer, que eu não tenho controle, estou muito estressado, eu preciso de um doce, eu não acredito que possa mudar, eu não consigo me controlar, ninguém da minha família é magro, enfim, a gente tem diversos pensamentos aqui que vão desencadear as emoções que a gente tem, que vão fazer com que a gente coma. Então, não é o contrário, eu comi porque eu tive a minha emoção. Então, aqui, ó, tá a situação, a minha emoção e o ato de comer. Não, tem um pensamento atrás disso daí. É uma crença que você acredita que ela que se mistura com essa emoção que você tem e faz com que você faça o quê? Com que você coma, né? É mais complexo do que simplesmente, né, falar, ah, eu vou me privar de tal alimento. Toda vez que você se priva de tal alimento, se priva para fazer uma dieta, muitas vezes você não fica irritado, não fica ansioso. Por quê? Porque você está, né, colocando um rebuliço emocional dentro de você. Então, seria muito mais fácil você resolver essas emoções primeiro, para depois você, né, partir pela sua dieta, para o seu regime, ou o que quer que seja, né, ou mesmo pela sua mudança de chave na alimentação, reeducação alimentar, que eu acho que é a melhor solução. Então, o que eu tenho que fazer, Adriana? Começar a identificar. Esse é o segundo dia do desafio, é quando a gente começa a identificar as nossas emoções. Eu como quando? Né? Quais crenças, emoções ou motivos você tem para comer? Você tem fome de quê? Né? Eu sempre falo para as pessoas, coloca um bilhetinho na geladeira, tá? Quando você estiver fazendo esses exercícios, quando você estiver olhando para sua fome, né? Ó, coloca um bilhete na geladeira. É comer mesmo que eu quero ou só quero preencher uma emoção? Qual emoção? Aí você vai começar o quê? A olhar para as suas emoções, ao invés de comer as suas emoções. Quando você olha para as suas emoções, você começa a encontrar o quê? A solução para as suas emoções, não na comida. Né? Que é um outro lema que eu sempre falo para o pessoal. Foco na solução e não na comida. A comida não te traz soluções. Muito pelo contrário, como eu falei, ela gera sentimentos de vergonha, de incapacidade, de culpa. Ela vai formar um bolo ainda num ciclo emocional muito pior. Então, comece a identificar quando você come. Aí, nesse segundo dia de desafio, quando a gente faz o desafio, né, a pessoa começa a identificar, ela já identificou, já começou a fazer um exercício para liberar essas emoções, né, um exercício até de alinhamento de chakras que a gente faz, né, alinhando os nossos pontos energéticos. Aí, no segundo dia, a gente vai identificar essa fome emocional, já vai começar a trabalhar algumas emoções com alguns exercícios, né, para você, o quê? Amenizar, identificar essas emoções e mudar essas emoções, que é o principal, né? Não adianta nada, às vezes, você saber o que que você quer, o que você faz, e aí, agora, o que que eu faço com isso? Então, no desafio, a gente começa também já a transmutar essas emoções. Que é aqui, né, no terceiro dia, a gente começa o quê? Identificar e a lidar com essas emoções. Então, eu ensino várias técnicas para as pessoas lidarem com suas emoções. Uma técnica que eu gosto muito, ela é uma técnica mais de consciência, né, do que do inconsciente. Pelo desafio, a gente trabalha com algumas técnicas inconscientes também, mas é uma técnica de consciência que ela é, assim, fantástica. O que que você vai fazer? Você vai imaginar que todas as suas emoções são mensageiros. Como assim, Adriana? Isso mesmo, é como se fosse um mensageiro. Imagina que você tem uma encomenda, tá, que está para chegar na sua casa e ela é urgente, ela tem que ser entregue naquele dia. Aí chega lá o mensageiro, tuc, toc, toc, ele bateu na sua porta. Você não abre. Toc, 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 ele bateu na sua porta. Só que ele precisa entregar aquela mensagem para você que é urgente. O que que ele vai fazer? Ele vai bater na sua porta, ele vai tocar a campainha até que alguém abra. Não é assim que funciona? As suas emoções é a mesma coisa. Toda emoção, ela quer trazer para a gente o quê? Uma mensagem. Então, eu falo, as emoções, elas não são ruins e não são boas, né? Elas trazem mensagens. Ah, Adriana, você vai falar para mim que a raiva não é ruim? A raiva não é ruim, porque a raiva ela traz uma energia de movimento. Lógico, você ficar ruminando aquela raiva
Aí isso vai ser ruim, né? Se você não pegar a mensagem que a raiva trouxe para você e agir conforme aquilo, pegar a mensagem que a tristeza traz para você, pegar a mensagem que a alegria traz para você e todas as emoções que o medo traz para você, o medo pode ser um aliado fantástico na vida da gente, a ansiedade também. Se você não pegar aquela mensagem, aí sim aquela emoção vai ficar fazendo rebuliço. Daí eu falo, igual criança, criança quando você não dá atenção, o que eles fazem? Bagunça para chamar a sua atenção, né? O mensageiro, quando você não abre a porta, ele precisa entregar, o que ele faz? Ele fica apertando a campainha insistentemente até você abrir. Então, quando você começa a olhar para as suas emoções, respirar fundo, olhar para ela, pode até parecer um pouco desconfortável no começo, mas depois acalma. Então, enquanto você não olhar as suas emoções, não vai adiantar, elas vão ficar ali fazendo bagunça na sua vida, né? Então, o primeiro passo para lidar com suas emoções é olhar para elas. Lembra que eu falei quando eu como? Conhecer quais elas são, olhar para elas, né? E trazer a mensagem. Qual que é a mensagem que ela está querendo trazer para mim? Eu sempre ensino isso para as pessoas. Tem um livro, O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz, da Debbie, agora eu não lembro o nome dela. Inclusive, ela escreveu o Efeito Sombra junto com o Deepak Chopra e com a Marianne Williams. E ela fala no livro, ela ensina você justamente uma técnica assim, para você conversar com as suas emoções. Então, ela vai dando nome para todas as emoções dela, e de vez em quando ela faz conferências, né? E ela vai conversando, né? Tipo, Maria Medrosa, o que você quer dizer para mim hoje, né? Então, vê aquela sensação de medo, olha para o medo, né? Fazendo perguntas, as perguntas certas, você começa a ter feedback dessas emoções. Né? Eu lembro uma vez que eu estava muito irritada, e aí eu falei assim, não, deixa eu olhar para irritação. Irritação, né? O que você está querendo dizer para mim? O que eu estou pensando que eu estou ficando irritada? Essa é a pergunta que você vai fazer. Aí veio para mim, tal e tal e tal coisa. Eu falei assim, tá, mas isso é importante para mim hoje? Não. Eu falei, então tá bom, então não tem por que eu ficar irritada. É muito engraçado, gente, experimente, passa na hora, né, aquela emoção. A não ser que você tem que trabalhar um pouco mais com ela. Mas se for uma emoção assim, mais, não superficial, mas assim, que tá mais aqui para fora, é muito fácil da gente lidar. Algumas emoções são mais desafiadoras, a gente às vezes até precisa de ajuda para lidar com elas, né? Mas você já começou o quê? A identificar, né, essas emoções. Então, no desafio dos dias, é a gente entender como as emoções funcionam, saber lidar com elas de uma forma consciente, e lá no desafio também eu passo aqui formas inconscientes para você trabalhar as suas emoções, né, com a técnica Theta Healing, constelação familiar, PNL, hipnose, enfim, diversas técnicas que a gente vai trabalhando também para entrar um pouco mais, né, e trabalhar um pouco mais profundo nessas emoções. Mas só essa técnica aqui já vai te ajudar e muito. E crenças, Adriana, você falou também para mim que, né, você falou para a gente aqui que as crenças também, né, são aqueles pensamentos. Como desafiar suas crenças? Existe técnica também de reprogramação de crenças que a gente trabalha no desafio, né, com a técnica Theta Healing, que é uma de que ela reprograma crenças limitantes. Mas você pode começar a desafiar suas crenças com perguntas, né, fazendo perguntas fortalecedoras. Então, por exemplo, se você tem uma crença assim, é difícil emagrecer, eu não consigo emagrecer, eu nunca consegui emagrecer na minha vida, o que você vai pensar? E se fosse fácil, como que seria? Então você vai desafiar. Eu gosto muito de, aliás, eu sou fã do Einstein, e ele falava, né, que se você tem uma hora para resolver um problema, gasta 5 minutos pensando na pergunta que você vai fazer. Que aí, os 5 minutos, a própria resposta vem. E por que que vem? Porque a nossa mente, ela é igual o Google, eu sempre falo para as pessoas isso. Tudo que você pergunta, ela te traz a resposta. Então, se você ficar pensando assim, por que que a vida é difícil? Por que que hoje o dia foi tão cansativo? Ele vai trazer todas as respostas para você de que porque seu dia foi difícil, porque a vida é difícil, porque é cansativo. Como é difícil emagrecer. Ele vai trazer para você por que que é difícil emagrecer. Entende? E aí, se você começa a fazer perguntas desafiadoras, né, perguntas de possibilidades, abrindo isso daí, ele começa a trazer as coisas. Por que que é tão fácil emagrecer? Né? E se fosse fácil, como que seria? Começa a desafiar fazendo essas perguntas. Porque quando você faz uma afirmação, não, emagrecer, por exemplo, eu vou fazer, emagrecer é fácil, emagrecer é fácil, emagrecer é fácil. Aquela vozinha que está dentro de você fala assim, não, você não conseguiu emagrecer até hoje, né? Não é fácil. Depois de X idade, o metabolismo fica lento. Então, você vai pensar ao contrário, o metabolismo fica rápido, meu metabolismo é rápido. Aí, seu organismo vai falar para você, não, olha como que eu tô aqui. Entende? Aí, a afirmação funciona? Funciona, só que você tem que fazer muita afirmação. Quando você começa a fazer perguntas, você joga, né? E não vai ter aquela vozinha encrenqueira dizendo para você por que que não é, por que que não é. Você fez uma pergunta, você não fez uma afirmação. E aí ele vai buscar, vai buscar, vai buscar, vai buscar. Quer ver? Faz um exercício. Pensa na cor de um carro.
Ou melhor, quando você às vezes pensa em comprar um carro, vou comprar um carro da marca X, você não sai na rua e começa a ver um monte de carro daquela marca? Né? Pensa, eu brinco, eu até brincava muito com meu filho, pensa no carro vermelho, pensa no carro verde, você vai sair na rua, você só vê carro vermelho. Os carros não estavam lá antes? Não, é que você colocou foco naquilo lá. E sempre onde a gente coloca foco, as coisas começam a aparecer. Então, se você colocar foco na pergunta, né, para que te traga uma resposta, aquilo lá vai te trazer uma resposta, né, de uma forma ou de outra. Aquela resposta chega através de você, através de um insight. É como eu falei, quando eu mudei a minha crença, depois dos 40, metabolismo fica lento, para depois dos 40, meu metabolismo pode ser normal, acelerado, enfim, nem lembro a crença que eu instalei aqui no lugar, mas eu sei que ela funcionou muito bem. Eu entrava no computador e começava a ver alimentos termogênicos, daí eu ia pesquisar, ai, nossa, acelera o metabolismo, ai, formas de exercício. Eu lembro que na época eu descobri o HIIT, eu fazia muito HIIT na época, sabe? Então, negócio, né? E hoje o meu metabolismo, eu vou falar sinceramente, ele é muito mais fácil de emagrecer do que quando eu vivia de dieta, fazendo um monte de regime. Por quê? Porque eu mantenho meu peso hoje muito mais do que eu mantinha na época, porque eu mudei as minhas crenças, eu desafiei com técnicas, enfim, existem várias técnicas, uma das que eu uso no desafio é o Tata Healing, uso bastante PNL também de ressignificação de crença, enfim, várias técnicas para você mudar. Mas uma dica que você pode começar a usar no seu dia a dia hoje é desafiar as suas crenças, com perguntas de possibilidade, perguntas abertas. Começa a perguntar e desafiar elas. Outra coisa, né, para você não ficar com aquele diálogo mental, uma coisa que a gente aprende no desafio também, uma técnica de consciência que eu ensino no desafio. No desafio a gente tem técnicas de consciência e técnicas de inconsciência, né, que trabalham o nosso inconsciente. É ser o diretor da sua vida. Como assim, Adriana, você é o diretor da minha vida? Começar a pegar esse diálogo mental que você tem na sua vida, na sua, porque isso acaba ali, né? Ficando, então, por exemplo, aconteceu um desafio, aí você fica com aquele diálogo. Ai, eu briguei com meu chefe, ai, ele é um chato, ai, não sei o quê, ai, meus filhos isso, ai, meu marido aquilo, ai, minha esposa isso, ai, não sei o quê. Aí você fica com aquele diálogo. Começa, né, a pegar esse diálogo da sua vida e mudar, né? Diminui o volume, né? Deixa ele com o volume mais baixo, faz uma voz, brinca, faz uma voz de palhaço. Ah, eu tô com um desafio muito grande na minha vida. Fecha o olho, como que é esse desafio? Ah, esse desafio é tal, assim. Se você olhar tudo aquilo que a gente tem medo na vida, a imagem é muito maior. Então, começa a diminuir aquela imagem, começa a confiar mais na sua capacidade, você começa a perceber, você fala assim, nossa, começa a melhorar. Uma das formas da gente lidar com medo, inclusive, é isso, né? Com ansiedade. Tudo que dá medo, gera ansiedade, é porque está muito grande, né? A gente não se sente capaz. Então, o que você faz? Aumenta a sua capacidade. Né? Uma das técnicas de consciência é essa. Olha, né, para aquele objetivo, para aquele desafio, ele está muito grande, meu, diminui aquilo lá. Pega com a sua mão mesmo, diminui. Deixa a imagem mais afastada, mais embaçada. Traz as coisas boas para sua vida, deixa a imagem mais brilhante. Né? Tem uma técnica, inclusive, de PNL que a gente faz, né, para mudar o paladar. Eu lembro que eu fiz, foi muito engraçado, né? Você muda, eu queria deixar de comer, parar de comer chocolate. Você muda essa técnica porque com as imagens, a gente consegue mudar com as próprias imagens. Depois eu vou ver se eu consigo deixar a técnica switch aqui para vocês, né, para vocês fazerem. Funciona, né? Ela funciona por um tempo, né? Depois você tem que ficar toda hora, né, fazendo, mas funcionou muito e mesmo depois que eu desprogramei isso, que eu falei assim, não, vou desprogramar porque eu gosto de comer. Hoje eu não como mais chocolate como eu comia antes. Mudou muito, né? Não tenho mais aquela vontade. E lógico, trabalhando forma emocional também. Então, comece a ser o diretor da sua vida, comece a brincar com as imagens, com os sons. No PNL, a gente fala muito isso, a gente tem, né, os nossos sistemas de visão, da imagens, a gente tem o auditivo, tem o sinestésico, a sensação, então começa a trazer sensação boa para a sua vida, né? Pense em coisas já do seu dia, no final do dia, antes de você dormir, pense nas coisas boas que aconteceram, esquece as coisas ruins, deixa elas lá, olha para elas e fala assim, eu vejo vocês, eu aprendo com vocês, né? Mas olha para as coisas boas, traz essa emoção, essa sensação boa espalhando pelo seu corpo, de confiança. Ah, estou com um desafio grande lá, sei lá, diminui a imagem. Lembra de uma outra vez na sua vida que você já teve um desafio? Né? Quando você aprendeu a andar, poxa vida, traz esse sentimento, poxa vida, de autoconfiança, aumenta a sua capacidade. Você trabalhando isso, você já vai mudar muita coisa na sua vida. É uma das técnicas que eu ensino também no desafio. Além de a gente trabalhar a nossa criança interior lá atrás, trazendo toda essa, né, essa pegada de todos os desafios que a gente passou na nossa vida, né? É muito, 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 muito gostoso e você já vai sentir mudanças fantásticas na sua vida. E, né, para o desafio, nosso desafio que eu falei bastante aqui, nosso desafio de 21 dias, não, minto, gente. Agora a gente está fazendo os desafios de 7 dias.
de 7 dias para matar a fome emocional. Existe o desafio de 21 dias, tá? Existe o modelo de desafio de 7 dias, que eu vou deixar o link aqui, se você se interessou, vem com a gente para esse desafio. Como que é? É um programa inteiramente online, tá? Que você vai adquirir pelo Hotmart, onde durante 7 dias você vai ter exercícios ali para você fazer. Ah, tem alguma dúvida, Adriana, como que eu faço? Lá tem os meus contatos, você entra em contato comigo, né? Tem aqui também o contato, tem lá, e aí a gente consegue, eu te dou, né, um suporte que você precisa. Lembrando que não é uma consulta individual, mas eu te dou um suporte, qualquer dúvida que você tiver em algum exercício. E como eu falei, primeiro dia a gente identifica a fome física e fome emocional, a gente já faz o exercício para começar a equilibrar os seus chakras e melhorar essa fome. No segundo dia a gente trabalha com o quê? Um ritual já fantástico para você começar o dia já de manhã, para que você não, né, não gere aquela ansiedade no seu dia a dia, para você puxar energias boas, enfim, já começar com aquele êxtase. Quando a gente está vibrando, está com pensamentos positivos, a gente tem menos fome emocional. A gente faz o exercício também de estado atual, né, com a técnica Theta Healing, para você começar a liderar as coisas da sua vida. No terceiro dia, a gente trabalha muito a nossa criança interna, a gente faz uma ressignificação da nossa criança interna, trabalha com autoestima e já com algumas crenças. No quarto dia, a gente foca bastante em crenças, né? Crenças coletivas de emagrecimento, todas as crenças que a gente foi falando, crenças individuais, enfim, eu ensino vocês a desbloquear essas crenças. A gente trabalha também com autoestima, né? Como fortalecer, como confiar mais na minha capacidade. E no sétimo dia, um exercício fantástico, incrível, né? Para vocês começarem a se conectar, né, com o nosso eu superior, para que vocês comecem a trazer, poxa vida, eu tenho algo que foge do meu controle aqui. Vou comer, não, vou conversar lá com o meu eu superior para que ele possa me ajudar a resolver essa situação. Por quê? Para eu focar aonde? Eu focar na solução e não na comida. Então, se você gostou desse vídeo, acho que faz sentido para você, vem para o nosso programa de 7 dias, logo eu vou lançar o de 21 dias também, mas o de 7 dias já vai ocasionar mudanças fantásticas na sua vida. Eu trouxe para vocês algumas regras, algumas técnicas de consciência, mas quando a gente trabalha as técnicas de inconsciência, fica muito mais fácil. E gratidão por vocês, né, me assistirem aqui e até o próximo vídeo.